Pessoal, essa primeira parte da aula, né, uma boa parte da aula, a gente vai estudar um pouco sobre imperfeições cristalinas, né? E nós vamos estudar vários tipos de imperfeições cristalinas e um pouco de como essas imperfeições influenciam nos materiais, né? Mas a gente vai saber o efeito delas mesmo, né? Assim, com mais aplicabilidade quando a gente for estudar as propriedades e processamento de materiais, daqueles quatro grandes grupos que nós conhecemos, né? Que são os metais, cerâmicas, polímeros e compósitos. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre imperfeições cristalinas. Tá? O que acontece? O nome já diz, né? Imperfeições cristalinas. Né? Se são imperfeições cristalinas, obviamente são imperfeições que ocorrem nos sólidos do tipo cristais. Né? E nós já vimos isso. Nós já vimos que o material, né, ele é cristalino quando é, a curta e longa distância ele possui organização. Né? E aí nós estudamos como que essa organização se dá, né, que é através das células unitárias, que é a menor parte daquela organização, né, e aquela menor parte ela se repete ao longo do material. Então a gente está falando de estrutura de um material cristalino, que é um material que possui uma certa organização. Quando eu falo imperfeições ou defeitos também, né, defeitos ou imperfeições, em princípio parece uma coisa indesejável, né, e de fato nas propriedades dos materiais, às vezes sim, os defeitos e imperfeições são indesejáveis, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes eles são criados, né, no processamento de material, eles são impostos ao novo material, de modo que você lucre com isso, né, um ganho de propriedade do material, seja essa propriedade mecânica, ou elétrica, ou ótica, né, mas então você vai trabalhar com essas duas frentes, né? Quando você tem um material, né? no fabricação, processamento ou melhoramento desse material. Ou você vai trabalhar no sentido de impedir as imperfeições, quando elas são indesejáveis, quando elas vão atrapalhar alguma coisa nesse seu material, né? Ou você vai trabalhar de modo a promover, né? Promover a existência dessas imperfeições ou desses defeitos, porque você quer estudar ou melhorar uma determinada propriedade do material. Né? Então, basicamente, defeitos cristalinos ou imperfeição cristalina é como se fosse o seguinte: você tem um cristal, né? Você tem seu material organizado tridimensionalmente e repetido a curto e longo alcance. Né? Se o seu material fosse perfeito, ele propagaria assim até todo sólido, né? Porém, não, acontece aí imperfeições, né? Ou seja, esse material ele não é perfeito. Há falhas, desejáveis ou não. Né? E nós vamos estudar esses defeitos é, é, ou imperfeições de quatro modalidades, né? Que a gente tem os pontuais, né? Que a gente não considera dimensões, é, os de uma dimensão, né? Os lineares, os, os, os interfaciais e os volumétricos. Né? Ou seja, então, quando você pega defeitos pontuais, é um ponto, contrato de dimensão. Quando você pega linear, uma dimensão, né? Como se fosse linha. Né? Os planares ou interfaciais, né? Então, você tem duas dimensões. O volumétrico, defeitos volumétricos, três dimensões. Vamos lá. Então, o primeiro tipo de defeito são os defeitos pontuais. O que são os defeitos pontuais? Como eu falei, defeitos pontuais, você vai lembrar de um ponto. Né? Você vai lembrar de algo que você não considera a sua dimensão. Então tem um exemplo aí, olha, de um defeito
pontual. Então, considera como se você tivesse aí a sua estrutura, né? A sua rede cristalina, né? Com seus átomos. E ali você percebe a ausência, né? A ausência de um átomo. Então, essa ausência também é chamada de vacância ou lacuna. Então, isso é um defeito. Quer dizer, se o material fosse perfeito, em toda a sua célula unitária, você teria os átomos ali necessários para aquela célula, né? Mas por uma questão de processo de fabricação, por exemplo, você pode ter esse defeito aí, que é a ausência de um átomo. Tá? Então, essa ausência de um átomo é chamado de lacuna ou chamado de vacância. Esse é um dos exemplos, né? Aí citam vários, que são o quê? Nós temos aqui lacunas, auto-intersticial, impurezas, né? Substitucionais ou intersticiais, né? Então, dois tipos de impureza. Então, esses são alguns dos defeitos pontuais, né? Essa questão da lacuna aqui, olha, ou vacância, é apenas um deles, ok? Antes de passar para os próximos defeitos, nós vamos calcular, né? E eu vou dar um tempo para vocês calcularem sobre as lacunas, né? Então, aqui informe que as lacunas são defeitos pontuais, né? Especialmente altas temperaturas. Temperaturas que a gente sabe que a agitação atômica ou molecular, ela vai aumentando, né? Então, é mais passível de se formar locais, né, na sua célula unitária sem um átomo ali. Né? Então, por isso que a altas temperaturas é mais fácil você ter vacâncias, né, formado em processos que envolvem alta temperatura, né? Então, quando você chegar ao sólido, você vai ter um resfriamento. Então, aí você vai perceber essas ausências ou essas lacunas ou vacâncias, né? Também chamado de sítios, né? Sítios, onde tem espaço ali de um átomo. Também informo que a maioria dos casos em que temos difusão, isso aí vai ser a segunda temática da nossa aula, né? A difusão, na verdade, ela é o transporte de massa por movimento atômico, nós vamos ver como isso procede, né? E ocorre devido à presença de lacunas. A presença de lacunas é justamente a ausência de átomo, né? E aí, com essa fórmula abaixo, a gente consegue determinar o número de lacunas em uma rede cristalina, tá? Nós vamos fazer esse cálculo. Então, o N aqui no caso, o NT, né, é o número total de sítios atômicos, ou seja, de vazios, né, de lacunas. O Q1 é a energia necessária para a formação de lacuna. O T é a temperatura absoluta em Kelvin. E esse K é a constante de Boltzmann, né? Então aí tem o valor dela. O valor dela está dado em eletronvolts por átomo vezes Kelvin, né? Que ela envolve essas três dimensões, energia, quantidade de átomos e temperatura. Ou Joule por átomo vezes Kelvin. Então, porque a unidade de energia pode ser eletronvolts ou Joule. Ok? Bom, e aí, então, de novo voltando, né? O N é o número total de sítios atômicos, que energia necessária para a formação de lacuna e temperatura absoluta. Só lembrando aqui, gente, o seguinte, que essa fórmula, eu já mostrei uma parecida para vocês, que ela é mais facilmente vista do seguinte modo. Esse segundo membro aqui, olha, a gente coloca melhor N vezes E elevado a menos Q sobre KT. Ok? Então, na verdade, esse exp é o E elevado a esse expoente, tá? E esse E aqui é o número neperiano, né? Ou o número de Euler, né? Que é aquele famoso 2,07, 1828, 1828 e por aí vai. Então, lá na calculadora tem um Ezinho, bate ele e eleva ao que você for calcular aí. Beleza? Então, o número total de sítios, né, ele é calculado a partir dessa equação. Então, lá nós apresentamos
O nosso N aqui, como que é calculado esse número de sítios, né? Nessa expressão NA é o número de Avogadro. Nós já vimos sobre o número de Avogadro também, né? Que vale 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? O Rho é a massa específica. Nós também já vimos, né? A questão da massa específica. E A é o peso atômico, né? O molecular. Então, A é o nosso peso atômico, que você obtém através da tabela periódica. Então, assim, você observa que a quantidade de lacunas aumenta exponencialmente em função da temperatura, né? Então, aqui, olha, quando ele fala exponencialmente em função da temperatura, por quê? Porque o E é elevado a, né? Então, como o Q, né, já é a energia necessária para a formação de lacuna, ela é constante, e a outra constante de Boltzmann. Então, você só tem uma variável no expoente, que é a temperatura. Então, quando fala aumentar exponencialmente, né, o número cresce muito com a pouca variação de temperatura. Então, tem um exemplo aí. Esse exemplo, vou ler para vocês, mas eu vou deixar para vocês resolvê-lo. Tá? Vou dar uns minutinhos aí. Então, tá o seguinte, olha, vamos determinar o número de lacunas, né, no ferro, né, uma coisa que é formada lá no material metálico ferro, quando ele está a 900 graus Celsius. Então, de cara aqui, olha, eu tenho que transformar de graus Celsius, né, para Kelvin, que a temperatura está sendo dada em Kelvin. Ok? Agora, como que eu transformo de Celsius em Kelvin? Vamos relembrar. Vamos relembrar. Essa temperatura aqui que está graus Celsius, deu um narizinho, né? Vou transformar em Kelvin. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. 273,15, mas tá bom, 273. Então, como é que eu faço? Eu tenho aqui, ó, eu tenho o TC, né? Temperatura em Celsius. Então, somo 900 mais 273, que é 1173 kelvins, né? E está transformado. Então, só somar temperatura em Celsius com 273, que eu tenho a temperatura em Kelvin. Então, ele deu essa temperatura. Sabendo que a massa específica do ferro é igual a 7,65 gramas por centímetro cúbico. Massa específica é isso aqui, ó. É o Rho, né? É o Rho. Então, a massa específica, o Rho, nós também já temos. O peso atômico, né? O peso atômico igual 55,85 gramas por mol, né? Que é o peso atômico do ferro. Então, o peso atômico é o A, foi dado lá embaixo. 55,85 gramas por mol. O número de Avogadro, N, está aqui embaixo, 6,023 vezes 10 elevado a 13 átomos por mol. E a energia de formação de lacuna, 1,08 eletronvolts por átomo. Olha só, note que o número de sítios aqui, olha, eu vou calcular através dos números que eu já informei, né? E aqui ele dá a energia de formação da lacuna, por quê? Porque você vai usar lá na fórmula anterior, né? Então, com essa fórmula aqui, olha, vamos chamar essa equação, essa fórmula de 2. Você vai calcular 2 e vai voltar na 1. Vou chamar isso aqui de 1. Tá? E vai voltar na 1. Então, esse N é que você vai calcular lá, não é isso? É elevado a essa energia de formação, ele te dá lá 1,08. A temperatura você tem lá, né, em Kelvin. E este K, ele te dá aqui embaixo, que é a constante de Boltzmann. Então, vamos lá de novo. O N, você calcula a fórmula 2. Vezes E elevado a o Q, que é a energia de formação de lacuna. Ele te deu lá, né, nos dados do problema. O K é a constante de Boltzmann está aqui. E o T é a temperatura absoluta, ou seja, temperatura em Kelvin. Deixa eu só apagar aqui, que a gente vai voltar para o problema. Eu passei esse material para vocês, né, gente? Só vocês dão uma olhada aí no WhatsApp.
então no AVA, ok? Bom, vamos voltar aqui. Você vai utilizar essas duas fórmulas, né, Fórmula 1 e Fórmula 2, para poder calcular o que o problema pede. Outra coisa a ser observado também é aqui, olha, as unidades, né? Como aqui eu tenho gramas por centímetro cúbico. Aqui eu tenho gramas por mol, então gramas e gramas, ok. Aqui eu tenho gramas por mol e aqui eu tenho mol, então tranquilo. Aqui eu tenho 1,8 eletronvolts por átomo, aqui eu tenho átomo, então tranquilo também. Temperatura em Kelvin, ok, que eu vou transformar. E no anterior, veja bem, a constante de Boltzmann, eu não vou usar essa segunda aqui, né? Eu vou usar essa primeira aqui, tá? Por quê? Como eu já falei, ó, lá tem átomo, Kelvin e eletronvolts. Lá não tem Joule. Né? Então eu vou usar essa primeira aqui, ok? Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício, tá? Vou dar aqui, deixa eu ver o horário. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês resolverem esse exercício, tudo bem? Ok, pessoal? Beleza. Então, tá bom. Dá 15 minutos e volto para a gente fazer a correção dele aí. Notem que nós falamos apenas de um defeito ainda, né? E nós estamos fazendo esse cálculo, mas os outros a gente vai falar mais. Tem um outro cálculo também, mas a gente vai falar mais qualitativamente, né? Só definindo os defeitos, tá? Então vou dar um tempinho aí. Agora são exatamente 19h25. Então, às 19h40, eu faço a correção deste exercício com vocês. Bora. Então vamos lá. Olha só. Primeiro a gente tem que resolver essa equação aqui, né? Então, deixa eu apagar aqui. Ô, professor, acho que eu dei uma nota aqui, né? Mas a minha resposta deu 0. Zero. É. Vamos fazer aqui, nós vamos entender por que deu zero. Não dá zero, não. Na verdade é o seguinte, já tem esse exercício que é resolvido, né? Eu vou explicar agora. Olha só. Então, nós vamos usar essas duas equações, né? Aqui embaixo mostra ela, certo? Lembrando aqui, ó. Vamos lá. Então, esse N aqui é o número de sítios, né? Número de sítios. Esse aqui é o resto da expressão. Essa aqui é a segunda equação, né? Que representa exatamente o número de sítios. Né? E aqui vem as substituições. Então, vamos lá. Esse NA aqui, ó. Esse NA, ele tá aqui, ó. Vamos lá. Ele tá aqui, né? Que é o número de Avogadro. Número de Avogadro. Então, vamos lá de novo, né? Aqui, ó. Esse N aqui, olha, o número de sítios. Tá aqui, né? Esse NA é o nosso número de Avogadro, que é isso tudo aqui, né? 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Esse ρ aqui é a nossa massa específica, 7,65 gramas por centímetro cúbico. Esse A aqui é o peso atômico, 55,35 gramas por mol, né? Aí aqui a gente já percebe as unidades, né? O que vai ficar de unidades, né? Depois a gente comenta aqui o que sobra no final, né? Esse aqui, esse X, na verdade, ele é um E elevado a isso tudo, né? O que a energia para a formação de lacuna, 0,08 eletronvolts por átomos, né? Nosso K, constante de Boltzmann, está aqui, 8,62 vezes 10 a menos 5. E a temperatura absoluta, né? A temperatura em Kelvin, que é 900 graus, nós somamos com 273, ficou 1173 Kelvin. Tá?
Agora vamos lá, galera. Tem que conferir, ver se as contas vão bater aí, né? Então, quem tiver calculadora, é só fazer pra gente aqui, ó. 6,023 vezes 7,65. Para ver se vai bater no 4,61 aqui, né? Então, se era 10 a 23 e virou 10 a 24, é porque andou uma casa para a esquerda, beleza? Depois, né, nós vamos dividir esse 4,61 por 55,85, né? Então, ele tem que dar aqui esse 8,25 vezes 10 a 22, né? O resultado aqui dessa divisão. Do outro lado da equação, eu tenho que fazer esse 1,08 dividido por 8,62 vezes 10 a menos 5. Não esquecendo esse sinal negativo, que ele aparece aqui, ó. Então, dividindo 1,08 por 8,62 vezes 10 a menos 5 deu 0,68. Então, essa fração resulta em 8,25 vezes 10 a menos 22. E essa outra fração resulta em menos 0,68. Né? Aí, na verdade, esse cálculo aqui que você faz, aqui, ó. Você tem 8,25 vezes 10 elevado a 22 vezes E elevado a menos 0,68. Você vai na calculadora e bate E, né? E elevado a menos 68. Depois multiplica por esse valor aqui, ó. Tá, não, tá. É porque eu boiei, não coloquei o E, não. Hã? É Você porque eu não não tinha colocou o E elevado. Sim. não coloquei o E. E ele é elevado, né? É, Então aqui, olha, esse valor aqui, olha, só repetiu do outro lado aqui, ó, 8,25, né? O E elevado a menos 0,68 dá isso aqui, ó. 2,30 vezes 10 a menos 5. Quando fizer essa multiplicação, aí resulta aqui, ó, quantidade de lacunas, né? Aí, pessoal, importante duas coisas aqui, ó. Primeiro, quando a gente for ver as unidades aqui, né? Quando a gente for verificar as unidades, vamos ver aqui, vou apagar esse rascunho, tá? Vamos ver a questão das unidades com vocês, né? Porque olha só, nessa primeira parte aqui, o que nós temos, ó? Na parte de cima, átomos por mol vezes gramas por centímetro cúbico sobre, na parte de baixo, gramas por mol, né? Então, gramas por mol aqui, olha, a gente bota um gramas por mol aqui. Ficou só o quê? Átomos por centímetro cúbico, né? Então, isso tudo aqui, olha, essa parte toda aqui, fica apenas átomos por centímetro cúbico, né? E dessa parte de cá, o que eu tenho? Eletrovolts por átomos, né? Eletrovolts por átomos sobre eletrovolts por átomo vezes Kelvin, aqui embaixo. E do lado aqui, ó, de novo, vezes Kelvin, né? Então, na verdade, eu corto esse com esse, né? Eletrovolts por átomo com eletrovolts por átomo, que é algum Kelvin, sobra nada, né? A gente fala que sobra 1. Então, na verdade, fica átomos por centímetro cúbico, né? Fica átomos por centímetro cúbico. Átomos, na verdade, lacuna, né? Lacunas, porque a lacuna é a ausência do átomo. Centímetro cúbico menos 3 é por centímetro cúbico. Então, na verdade, isso aqui quando eu calculo esse N final aqui, olha, eu estou achando não é só o número de lacunas. Eu estou achando o número de lacunas por cada centímetro cúbico.
né? Então, quando eu acho esse N aqui, ó, olha, eu estou achando o número de lacunas por volume, que é lacunas por centímetro cúbico, né? Agora, esse outro N aqui, que é o de sítios, se eu for analisar somente ele, né? O que eu tenho aqui? Foi a mesma coisa, né? Nós analisamos primeiro, foi ele, não foi isso? Foi ele aqui, ó, que nós cortamos aqui, olha. Mol com mol, gramas por gramas. Né? Átomo por centímetro, mesma coisa. Então, na verdade, a gente calcula não é o número de lacunas, né? Apenas, né? O número de lacunas por centímetro cúbico. Por quê? Porque aí, se você souber o volume do material, nós que você quer é estimativa, né, gente? Você sabe o volume do material, você sabe quantos milhões, bilhões de lacunas estão formando, né? Você vê, 1,9 vezes 10 a 18, né? Então você tem 3, 6, 9, 12, 15, 18. Né? Então, mil, milhões, bilhões, trilhões, quer dizer, muitas lacunas formadas. Ok? Então, quem não conseguiu chegar nesse cálculo, recomendo chegar, porque nós vamos fazer o exercício daqui a pouco, novamente utilizando essas equações. Beleza, pessoal? Bora para frente? Beleza. Vamos lá. Então, olha só, nós vimos um tipo de defeito pontual apenas. Nós vimos o defeito pontual do tipo lacuna ou vacância. Nós temos ainda o autointersticial, né? Intersticial. Que mais? Substitucional, né? E mais um que nós ficamos de olhar, então são esses mesmo. Então, vamos ver na figura como que fica cada um desses átomos. Lógico que a relação de tamanhos deles vai influenciar, né? Porque forma um texto. Nós vamos ver na figura como que é cada classificação desses defeitos pontuais. Então, essa figura aqui, olha, ela diz tudo, né? Ela mostra aí os 4 defeitos, né, do tipo pontual. Defeitos pontuais. Então, a lacuna aqui, que nós já vimos, a lacuna ela é a ausência de um átomo na rede cristalina, né? Aí você tem as impurezas, né, substitucionais. O que são substitucionais? Essas 3 aqui no caso, né, são substitucionais, né? Aqui, ó. Substitucional, substitucional e substitucional, né? Qual que é a diferença dessas duas aqui, olha? Autointersticial ou uma pureza intersticial, né? Autointersticial ou primeiro a substitucional, claro, né? A substitucional é aquela que vai substituir literalmente aquele átomo, né? Então há uma troca. Então, assim como a lacuna é a ausência do átomo, o substitucional ele é o quê? Ele é uma troca. Então ele entra no lugar. Por isso que é substitucional. E você nota que esse átomo aqui, olha, colorido de azul, ele é um pouquinho maior que os outros, não tem problema não, né? Mas de cara você nota que você vai dar o quê? Vai dar distorção na rede, pode provocar, então, mudança de propriedade mecânica, ou pode até provocar mudança de propriedades elétricas, né? Que ele vai estar influenciando aqui com a sua nuvem eletrônica, né? Que ele vai ser diferente a distribuição, a configuração eletrônica dele, obviamente, né? E no caso do intersticial e autointersticial, aqui notem que o átomo ele não está substituindo o outro, ele está ocupando vazios, igual aqui, ó, por exemplo, olha, vazios entre átomos, né? Então veja onde que eu estou colorindo, é um vazio entre átomos, não é como a lacuna, não. A lacuna é um vazio deixado por um átomo, ficou lá o vazio, ponto. Chegou um átomo diferente, ocupou aquele lugar, então é impureza substitucional, quer dizer, é átomo substituindo átomo. A intersticial não. A intersticial é quando você tem um elemento estranho,
um outro átomo, e ele entra aqui nesse espaço vazio. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui dá para colocar uma intersticial, aqui dá para colocar outra, aqui dá para colocar outra. Então, isso são intersticiais, né? Agora, qual que é a diferença entre intersticial para autointersticial? Autointersticial é quando um átomo desloca e ocupa esse vazio. Ok? Então, o que é um interstício? Interstício é um vazio entre os átomos. Tá aqui, ó, um vazio. Esse vazio pode ser substituído de duas formas. Por um átomo estranho a esse material, ou seja, não faz parte da composição, ou por um próprio átomo que se desloca. Então, se um átomo desloca para esse espaço entre os átomos, é um defeito pontual do tipo autointersticial. Auto porque é o próprio átomo do material. Quando é um átomo estranho, né, estranha composição, é simplesmente intersticial. Agora, tirei um átomo do lugar, eu tenho ali uma lacuna, uma vacância. Substituir aquela lacuna vacana por um outro átomo estranho a essa composição, então eu tenho uma impureza substitucional. Então, esses são os 4 tipos de impurezas pontuais. Pontuais porque a gente considera o átomo, nesse caso, como um ponto, né? Ele não tem dimensão. Bom, prosseguindo. Então, os defeitos lineares, né? Lineares em uma dimensão. Então, você já vai imaginando aí que você vai ter algo do tipo em fileiras, né? Fileiras ou linhas, né? Porque já não é apenas tratando de um átomo ou outro ali, de pontos, né? Então, um dos defeitos lineares que você tem é as chamadas discordâncias, né? As discordâncias que são modificações na rede cristalina, né? Que nós vamos ver através da figura. Né? Olha só, aqui nós temos uma discordância. Então, veja bem, eu tenho minha rede cristalina, né? Note que em um dado momento eu tenho um enfileiramento de átomos. Olha só, uma fila aqui, por isso linear, né? Formando ali uma espécie de linha. Então tem essa fileira, e essa fileira, ela está entrando aqui como se fosse uma cunha, né? Imagina uma cunha. Ela está entrando aqui, olha só, ela está provocando uma imperfeição no meu sólido, né? Ela está distorcendo a minha rede cristalina. Então, quando acontece isso, né? A gente também chama de semiplanos. Então, nós temos um tipo de discordância. Então, esse aqui é um tipo de discordância, ou seja, um enfileiramento de átomos, né, como se fosse uma linha, entrando aí como se fosse uma cunha nessa rede cristalina, provocando distorções, né? Minha rede já não vai ficar mais perfeita. Nós vamos ver mais para frente que isso aqui influencia na deformação plástica dos materiais, né? Quando ocorre o movimento dessa discordância. Nós estudamos já, né, quem não estudou, estudará. Você tem um diagrama, quando você pega um material e aplica uma tensão nele, vamos considerar uma tensão do tipo tração, né? Você prende um material, uma barra pelas duas extremidades, começa a esticar essa barra, então quer dizer, você vai aplicar uma tensão à barra e essa barra vai sofrer uma deformação, né? Então você começa a medir aqui na vertical, né, no eixo das ordenadas, o quanto de tensão você está aplicando e medir o quanto que essa barra está alongando, né, quanto que ela está deformando, que é aqui na horizontal, nas abscissas. Então, no início, você vai ter uma reta, né, o gráfico vai ser uma reta. Por quê? Porque ela obedece à lei de Hooke, né, que é tensão é igual módulo de Young, né, ou coeficiente de elasticidade, vezes deformação. Essa aqui é a lei de Hooke, que é uma lei de proporcionalidade, quer dizer, eu aplico uma tensão no material, ele estica, mas quando eu cesso a tensão, ele volta. Né? Então, está no regime elástico. Em um dado momento, o material vai começar a escoar, né? Ele começa a escoar, né? Sem fazer nada, sem aumentar a temperatura, sem fazer mais nada, só esticando esse material, deformando ele. E depois ele tem um gráfico do tipo assim, ó, que ele vai até ele alcança um pico na tensão, e depois ele chega à ruptura, né? Ele se rompe. Então, nessa deformação, nesse nível de deformação aqui, olha, que começa, né? Aqui na primeira parte eu tenho minha deformação elástica, depois eu tenho minha deformação plástica.
Então, esse defeito chamado discordância, né, que provoca deslizamentos planares, né, os planos atômicos ocorrem deslizamento e provoca esse escoamento aqui, essa deformação plástica. Então, nós vamos fazer depois, quando a gente for estudar as propriedades, né, dos materiais, separado por grupos e os processamentos, né, métodos de processamento, nós vamos ver que onde que cada defeito interfere aí no material. Então, as discordâncias, por exemplo, influenciam na deformação plástica do material, né? A deformação elástica não, porque o material, vamos dizer assim, ele estica, né? Ele deforma, mas ele volta para a sua forma original. Então, ele não tem a sua estrutura comprometida. Quando você tem movimentação planares aí, através da discordância, aí sim você vai entrar na fase plástica, que você está comprometendo a estrutura do seu material. E aí, assim, é importante saber esse princípio básico da discordância, mas depois a gente vai afinar melhor, né? Vendo como que, por exemplo, como que se movimenta essa discordância, né? Os tipos de discordância existentes, né? Que, por exemplo, o segundo tipo aí a espiral, né? Como que ela se movimenta, em que vai diferenciar o material, né? Como que é medido, né? A direção e a magnitude, ou seja, a intensidade dessa discordância. Então, basicamente aquele defeito que a gente coloca como linear, né? Que são no caso das discordâncias. Bom, um terceiro tipo de defeito, né? É um defeito chamado interfaciais, né? Então aí vocês imaginam entre as faces, né? Ou seja, são defeitos de duas dimensões, né? Bidimensionais. Esses defeitos, né? A gente vai ver alguns tipos aí, principalmente o chamado contorno de grão. Né? O que vem ser esse contorno de grão? O material, ele pode ser cristalino, ele pode ser do tipo monocristal ou policristal. Né? O monocristal é quando você consegue um único cristal daquele material, né? O que é bem difícil. E o policristalino é quando você processa o material, por exemplo, a gente faz uma liga e resfria na temperatura ambiente. Então ele não é monocristalino, ele é policristalino, ou seja, ele forma, né, nesse resfriamento uma série de pequenos cristais. Né? Então tem vários cristais, por isso policristalino. Né? E aí, no caso, esses contorno de grão, né, ou contornos de grãos, né, eles são defeitos entre os grãos, né? Entre os grãos. Então você observa nas duas figuras, né? Então na segunda aqui, olha, eu tenho um grão, esse aqui é um grão, né? E aqui existe uma divisão, quer dizer, chamado contorno de grão, né? Então olha só, esse aqui é um grão, isso tudo aqui é um grão. E isso que eu fiz aqui é exatamente o contorno do grão, né? O que que acontece? Esses grãos, né? A gente pode controlar a quantidade e o tamanho deles, né? Porque um grão, se ele for grande ou pequeno, relativamente, né? Que eu falo que grande ou pequeno nesse caso é relativo, ele vai interferir nas propriedades dos materiais, né? Óticas, mecânicas, elétricas. Então note aqui, ó. Então por isso, né? A gente está falando aqui, ó, de defeito entre faces, né? Entre planos, são planares. E por isso duas dimensões. E aí, olha só, então, quer dizer, uma face com a outra aqui, olha, você tem um defeito chamado contorno de grão. Note, aqui está faltando um Mzinho, né? O tamanho médio dos grãos aqui, ó, tamanho médio, tá? Você está vendo cada um do tamanho, né? Mas como você tem milhares e milhares e milhares de grãos, então você consegue determinar um tamanho médio. Embora eles tenham formas e tamanhos diferentes. Mas só para observar aqui, ó, 30, o tamanho médio do grãos aí. Aliás, isso aqui nem é o tamanho médio do grão, não, tá, gente? Desculpa. Porque não tem o tamanho médio do grão. Você pode obter o tamanho médio? Pode. Isso aqui é só uma barra comparativa de 30 microns. O que quer dizer 30 microns? 30 microns quer dizer 30 vezes 10 a menos 6 metros. Né?
é algo pequeno, né? É 30 vezes 10 a menos 3 milímetros, né? Ou seja, eu tenho 0,03 milímetros. Então, quer dizer, você pegar 1 milímetro, divide ele por 30, mais ou menos. Então, é muito pequeno. Essa barrinha aqui, está representando isso. 0,03 milímetros. Tá vendo essa barrinha aqui? É pequenininha, olha. Então, quer dizer, é só para comparar. Por exemplo, se ela vale 0,03 milímetros, ou seja, se ela vale 30 microns, olha esse cara aqui, ó. Deve ter o quê? Deve ter uma, duas, três barrinhas dessa, né? Então, esse cara aqui, olha, o diâmetro médio dele aqui, ó, o maior, né? Vai dar o quê? Vai dar 90 microns. Você tem esse aqui que deve dar uns 60. Você tem esse aqui que deve dar uns 140 microns, tá vendo? Então, só para você ter uma ideia do tamanho dos grãos, né? E aqui é só uma figura mostrando os contornos de grãos, né? Mas essa segunda figura aqui é uma figura real, não é um desenho, né? É uma foto, é uma micro fotografia, né? Ou micrografia. Ela foi tirada ela foi tirada por meio de um microscópio eletrônico, né? Microscópio eletrônico. E vocês notem que aqui eu estou vendo o plano, né? Então esses grãos parece que eles foram polidos, né? Eles foram polidos e para revelar esses contornos aqui, olha, às vezes você dá um ataque químico, né? Você joga um ácido no material e o material revela os grãos. Ou você dá um choque térmico, né? Então a gente vai falar disso também quando a gente for ver processamentos, né, de materiais, metálicos, cerâmicos, etc. Então esses são chamados contornos de grão. Existem os contornos de macla, né? O contorno de macla também é um tipo de contorno de grão, um tipo especial. Aqui tem uma figura geométrica representativa apenas, né? A diferença é que o contorno de macla, ele dá um espelhamento, né? Você vê aqui que ele dá um espelhamento aqui, né? Então, você observa que você tem de um lado, você tem do outro. Então, no contorno tem esse espelhamento, né? Nós vamos ver qual que é a influência disso nas propriedades. Mas o contorno de macla, ele é um contorno de grão, porém com propriedade diferente. E, gente, é lógico que tem outros defeitos, tá? Nós estamos falando assim, dos básicos, né? Da maioria que acontece, tá? E por último aqui, nós temos os chamados efeitos volumétricos, né? Que são tridimensionais. Esses tridimensionais, né? Eles vão aparecer dessas formas, algumas formas aqui, né? Vou fazer alguns comentários. Então, por exemplo, precipitados. O que são precipitados? Pequenas partículas introduzidas na matriz de uma reação no estado sólido e que aumentam a resistência das ligas. Então, é você colocar uma pequena quantidade de partículas, né, mas não estamos falando aqui de átomos, né, porque senão a gente estaria falando de defeitos lá, lacunas, ou adição, né, no caso, substitucionais. Nós estamos falando de aglomerados aí que você coloca aí no seu solo durante uma reação, né, um processamento, com o objetivo, por exemplo, de aumentar uma resistência de liga, né? Dispersantes é similar, porém partículas de tamanhos maiores, e que aí você forma outra fase, né? Ainda que essa fase seja minoritária, mas você está formando uma outra fase do material. Inclusões, que geralmente são constituintes indesejáveis na microestrutura, e esses constituintes eles podem ser até do mesmo material, né? Porém em composição com algum outro. Por exemplo, você pega você pega lá um cobre, né, de alta pureza, mas aí você tem uma pequena quantidade de óxido dele ali, né, que é visto como um defeito, né? E vazios ou poros, né? Vazios ou poros é quando você tem esse material, ele é comprometido por pequenos vazios no interior, né? Os poros, né,
A gente fala pequeno no sentido que você não... A maioria, assim, quando são microporos, né, você não consegue ver a olho nu, né? Esses poros, você tem várias formas de verificar, por exemplo. Uma das formas é a densidade. Você mediu a densidade do material. O ferro tem que ter tal densidade. Se você produziu um, cuja a densidade teórica, né? Se você produziu um e a densidade dele, a densidade real não vai ser igual à teórica. Né? Mas quanto mais afastada da teórica, mais vazios ele vai ter, mais poros. Né? Então, essa é uma forma de você medir. Tem outros processos também, né? Mede com gás, ou mede com algum igual o metal líquido mercúrio, né, que você pode introduzir nesses poros, que aí você vai ver os formatos de poros, né, tamanho, quantidade, né, será que quantos por cento de poros tem esse material, né? E o que esses poros influenciam? Então, de imediato você sabe que poros influenciam o quê? Na estrutura mecânica, né? Tanto que quando a pessoa tem uma doença chamada osteoporose, né, que são poros nos ossos, né, formado por ausências ou de célula, então porque tem células que destroem mesmo os ossos, né, os osteoclastos, você tem vazios no seu osso, então compromete, você tem um comprometimento mecânico, né? Então, geralmente quem tem problema de osteoporose tem fragilidade óssea, quebra fácil os ossos, né? Ocorre muito com idosos. Então, obviamente, o processo não é como em materiais do tipo cerâmico, metálico, etc. Né? Mas os poros são pequenos vazios dentro do material que, somados, né, dá um grande vazio que compromete esse material como um todo, estruturalmente ou demais propriedades. Pessoal, então, aqui nós vimos o básico, né, de defeitos ou imperfeições nos sólidos. Né? Foi citado alguns pequenos casos onde ela é prejudicial, onde ela é benéfica, né? Mas a gente vai ver com detalhes em cada material. Ok? Então, esses 4 tipos, né? Pontuais, lineares, interfaciais e volumétricos, né? E aí eu vou dar um tempo para a gente fazer uns exercícios agora, tá? Deixa eu só ver as horas aqui. Agora são 8h11 no meu relógio, né? A gente tem um intervalo de 8h30 às 8h45, né? Então vou dar um tempo para fazer o exercício. Vocês estão com ele em mãos aí, creio, né? Que eu mandei no WhatsApp. E são esses 3 aqui, tá? 1, 2, 3. Falou. Falou. Esquece o nome, gente. Coloca o nome lá, por favor, lá no chat, o nome completo. Bora lá, então. Os cristais reais têm um grande número de defeitos que variam desde a quantidade de impurezas à falta de átomos ou íons. Esses defeitos ou imperfeições contribuem para as propriedades materiais. Os defeitos pontuais são regiões em que há ausência de átomo ou o átomo encontra-se em região irregular na estrutura cristalina. Então, ele só falou sobre defeitos, definiu e pede para marcar a correta, né? Analise somente tipos de efeitos pontuais. Então, por exemplo, lacunas e trincas. Bom, lacunas são defeitos pontuais. Trincas ou pode ser volumétrica, né? Ela é mais classificada como volumétrica. Letra B, autointersticial, que é um átomo do próprio material que vai para aquele espaço entre os átomos, né? Interstício. Então, autointersticial, ela é pontual. E substitucional, quer dizer, sai um átomo dali e chega o outro no lugar dele, substitucional. As duas são pontuais. Lacunas, pontual, poros é volumétrico. Autointersticial é pontual, contornos de grão interfacial, impurezas intersticiais, pontual, e trincas, volumétrica. Então, na verdade, restou para a gente apenas a letra B, né, como verdadeira. Então, a verdadeira aí é a letra B.
Esses dois tipos de impurezas são defeitos pontuais. 2. Analisa informações abaixo e classifica um verdadeiro ou falso. Discordância aresta pode ser facilmente visualizado como Isso aqui, na verdade, é consulta ao material, né? Então, só mencionar se é verdadeiro ou falso. Né? Discordância aresta pode ser facilmente visualizado como um semiplano extra de um átomo de estudo cristalino. Sim, a aresta tem até aquele símbolozinho assim, né? É justamente aquela que você tem uma fileira de átomos. Você tem as fileirinhas aí, né? As minhas já são imperfeitas por si, né? Por natureza. E aí você vê como lá, né? E ela vai, discordância dessa vai entrar aí comprometendo a sua rede, né? Então, o desenho ficou pior do que a explicação. Mas essa é justamente a discordância aresta, sim, ela pode ser interpretada como sempre plano extra, né? Aquele efeito de cunha que eu falei com vocês. Então, essa aqui é verdadeira. A natureza da discordância é definida pelas orientações relativas à linha de discordância e o vetor de Burgers, né? Que a gente vai ver aqui que esse vetor ele dá orientação, né? E depois a gente vai ver também que a gente pode quantificar, né? Calcular a magnitude dessa discordância, que é um tipo de defeito. Então, verdadeiro também. O movimento de discordância, quando o cristal é sujeito. O movimento de uma discordância, quando o cristal é sujeito à tensão de isolamento, forma uma célula unitária. Também é verdadeira. Então, essa daqui, verdadeiro, 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 só tem a letra B, ok? Então, todas as três afirmativas sobre discordância, verdadeira. Deixa eu ver só se tem alguém chegando na sala aqui para mim. Ok, pessoal? Terceira aí. Bom, essa terceira é de cálculo, né? Eu vou falar a alternativa, mas eu gostaria que vocês, quem não chegou nesse cálculo, poder tentar chegar, beleza? Se não conseguir na próxima aula, a gente faz ela aí, mas eu gostaria que vocês insistissem um pouco aí. Essa daqui vai dar a letra B, tá? 36,3 vezes 10 a 17 lacunas por centímetro cúbico. As respostas são bem parecidas, né? Altera basicamente as casas aqui, as vírgulas, né? Que dá na mesma. O que acontece? Aí nós vamos usar aquela equação do número de lacunas, né? Então a gente precisa a gente precisa da massa específica, peso atômico, número de Avogadro, energia de ativação da lacuna, a famosa lacuna, temperatura em Celsius ou em Kelvin, a constante de Bolt não está aqui, né? A gente sabe o valor dela, e substituir, beleza? Encontraram esse valor aqui, pessoal? Conseguiram encontrar esse valor? Olha, na verdade, eu fiz as contas aqui, eu achei 3,62 vezes 10 a 17. Aí. Então você voltaria para a letra C, né? Não é isso? Isso, marquei a letra C. Isso aí. Tá. Vocês tentam fazer ela aí. Aí eu faço com vocês. Na próxima aula. Me lembrem, por favor. Tá bom? Porque eu tô falando que eu vou pedir para entregar esse exercício, entendeu? Mas vocês me lembram da próxima aula fazer a correção literal dessa. Ok? Pessoal, eu vou sair desse slide aqui que eu vou colocar outro.
Então aqui é a segunda parte da nossa aula, ok? Todo mundo visualiza aí, legal, o slide? Beleza. Então. Olha só, a difusão, basicamente, a gente trabalha com a difusão, que é a movimentação de átomos, na verdade, né? Isso que é a difusão. Ela pode ocorrer em sólidos, líquidos, gases, né? E a questão é, para que serve, né? Então, uma das aplicações diretas da difusão, né? Então, ela ocorre, né? A difusão ocorre, essa movimentação de átomos, né? A partir do momento que você tem temperatura, você só não tem movimentação atômica no zero absoluto, que a gente não alcança, que é menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin, que é o zero absoluto. A partir de qualquer temperatura superior a essa, você tem movimentação atômica, né? Então, e quanto maior a temperatura, maior essa movimentação atômica. Esses átomos, eles se movem, e aí pode acontecer daqueles vários tipos de movimentações que nós estudamos em termos de defeito, né? Então, pode ocorrer movimentações de átomos pulando de interstício para interstício, né? Ou átomos, a formação de lacunas, então átomos migrando ali, né? Se movimentando através das lacunas, ou substituindo outros átomos, que também ocupar a lacuna, né? E por aí vai. Então, aproveitando-se, vamos dizer assim, daqueles efeitos, ocorre essa movimentação de massa, né? Esse movimento de átomos, que é a difusão. Isso eu estou falando do sólido especificamente, né? Mas se você pegar um gás, por exemplo, como está nosso exemplo aí de dois gases, então, ou partícula, né? Você pode interpretar isso aqui como dois gases, então, partículas em um líquido, que é a figura na verdade, né? Mas você pode interpretar, por exemplo, se você pegar um recipiente e colocar dois tipos de gases, epa, deu tilt na figura. Se eu pegar um recipiente fechado aí, né? Coloco um tipo de gás, coloco outro tipo de gás, né? Esses gases, obviamente, têm temperatura, então eles vão se mover, né? Aí, passado um certo momento, você vai ter a seguinte configuração. Vou fazer um trenzinho mais, uma coisa menos bagunçada. Assim, então, recipiente. Como eu consigo fazer isso, né? Colocar uma determinada parte desse recipiente, um tipo de gás, e na outra parte um outro tipo de gás, né? Passou um certo tempo, ΔT, né? E isso é muito rápido. Eu vou ter a seguinte configuração. Esses gases, obviamente, vão ter uma agitação quanto uma temperatura, mas todo mundo sabe que configuração 1, após um pequeno intervalo de tempo, vai para a configuração 2, né? Então, eles se movimentaram, esse processo de movimentação deles é denominado difusão, né? É até interessante que a Gazeta da Termodinâmica fala, né, quer dizer, o sistema 1 passar para o sistema 2 é natural, né? Agora, naturalmente, jamais você consegue passar do 2 por 1, né? Os gases separar sozinhos e cada um por um canto. Aqui são partículas em um líquido, mesma coisa, por agitação molecular, elas vão se espalhar ao longo do líquido.
e você tem aí um processo chamado difusão, que é simplesmente movimentação ou transporte de matéria, né? Transporte de matéria. E isso depende de quê? Isso depende de, primeiro, da concentração, né? Note que concentração é o quê? O número de partículas em função a quantidade de soluto em relação ao solvente, né? Então, no caso aqui, olha, a quantidade de partículas em relação a esse volume de água. Então, você vai ter concentração, né? Então, esse é o chamado de gradiente de concentração. O gás, mesma coisa, né? E temperatura, obviamente, porque quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. Então, a difusão depende basicamente do gradiente de concentração e da quantidade de temperatura. E depois nós vamos ver que depende também do tipo de soluto e solvente que você está trabalhando, né? Porque você pode gerar um coeficiente aí de difusão que vai depender dos tipos de solvente e soluto envolvidos, né? Então aí, por exemplo, né, uma difusão dos sólidos, formação de uma liga aí, então tem uma barra de estanho, barra de cobre, né? Coloco próximo da outra e vou trabalhando através da temperatura, de modo que está em cobre, né? De modo que após algum tempo, quer dizer, vai passar cobre para um lado e estanho para o outro lado, né? Ficando dessa forma aqui, tá vendo? Então, quer dizer, aqui eu tenho um átomo aqui de estanho, né? Obviamente, isso aí é um defeito, né? Uma impureza substitucional, né? E o cara que saiu daqui, ele veio para cá, né? Ele veio para cá, né? Então, por aí vai, né? Então, saíram dois aqui, eles vêm para cá, né? Então, vai fazendo essa troca. O estanho vai para lá, mas ele não, para ele não tirar nenhum átomo de cobre de lá, ele teria que vir aqui, por exemplo, para o interstício, né? Ocorre isso? Ocorre. Não nesse caso. Nesse caso aqui a difusão está sendo substitucional. A partir do momento que o átomo de estanho ocupa o de cobre tem que dar lugar para ele e vai para o lugar que ele ocupava antes, né? Então tem essa troca aí. Então, no caso aí, nós estamos trabalhando com a difusão por substituição atômica. Também difusão por lacunas, né? Tem que difusão por lacunas. Então, note que aqui eu tenho uma lacuna que agora foi preenchida com esse átomo aqui. Então, esse átomo saiu daqui, né? E veio para cá. Agora você tem esse átomo que ocupa a lacuna aqui e deixa outra lacuna. Então, quer dizer, você tem movimentação de lacunas, né? Você está movimentando lacuna. Quer dizer, você está movimentando espaços vazios, não sob a forma de matéria total, mas sob a forma de simplesmente átomo a átomo, né? Então é uma forma de difusão que nós temos também, que é a movimentação de lacunas. Eu falei desse tipo aqui, né? No caso, olha só, todos os átomos do material original, ele fica cada um em seu lugar, né? Todos quietinhos aqui. E aí você tem um átomo aí, né? Um soluto aí, né? Que ele vai mudando e vai migrando, passando o quê? De interstício por interstício, né? Então é o caso da movimentação intersticial, difusão, movimentação intersticial. E aí nós temos, né, uma equação que rege essa difusão, né? Aquilo que nós falamos anteriormente. Você tem um fluxo de difusão e ele é dado por esse D, que nós vamos ver que é uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade ela vai ditar a sua difusão por área em função do tempo, né? E esse aqui é o gradiente de concentração, quer dizer, o que nós falamos, o fluxo, né, da difusão
ele depende de duas coisas, né? Aliás, nós falamos de três, né? Vai entrar aqui daqui a pouco. Que é a temperatura, a constante de proporcionalidade e o gradiente de concentração, soluto solvente. Aí sim. Aí nós chegamos na equação da difusão aqui, olha. Eu tenho uma constante aqui, que é essa constante. Na verdade, eu quero achar essa proporção de difusão, né? Então, eu tenho essa constante de difusão, ela depende dos dois elementos envolvidos, o soluto e solvente, nós vamos ver uma tabela, que ela varia de acordo com o que você troca o soluto e solvente. Esse exp, aquele Ezinho elevado a, né? Que a energia de difusão da ativação, da energia de ativação do processo de difusão. O R é a constante, né, de Boltzmann, que é aquela dos gases ideais, mas esse modelo de difusão é um modelo semelhante ao de gás, né, o modelo é de gás, né, o modelo de um gás. E o T é a temperatura absoluta. Então, com isso aqui, eu calculo esse coeficiente meu de difusão. Isso aí, ele indica, né, vamos dizer assim, a magnitude dessa divisão, dessa difusão, desculpa. Tá? Então, aqui nós temos, né, a espécie em difusão, que também é chamada matriz, né? Então, ferro, zinco, cobre, alumínio. Nós vamos colocar aqui o carbono, né? Nós vamos colocar aqui, ele é a matriz, ou seja, ele é o que recebe, ele é a quantidade majoritária, né? Muito, 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 muito majoritária. Esse aqui é o chamado material hospedeiro, né? Ele é a menor quantidade. E aí você vai colocar esse material, né, lá na sua matriz. Então, só acrescentando aqui, né, em vez de regras, a energia de ativação são menores, a difusão intersticial, comparado às lacunas. Aí é só questão de energia para você ativar um processo de fusão, né? Ela é menor, para você promover essa difusão, para promover esse movimento. Em geral, você tem o intersticial, você já imagina ali que é um espaço menor, né? Você vai ter uma energia de ativação menor do que uma lacuna, que é algo maior, né? A tabela apresenta valores de ativação para difusão de átomos e alguns materiais são representados em pares, então você sempre trabalha em pares. Esse D0, né, o zero inicial, ele se refere aos pares, né? Então, notem que você tem cobre com zinco, o seu coeficiente é 1 de difusão, né? Quando você tem cobre, o mesmo cobre, né, de hospedeiro, com cobre, aí o que vai classificar como matriz de hospedeiro é justamente a quantidade, né? Então você tem já muda de valor, e energia de ativação também, né? E por aí vai. Você tem o ferro alfa aqui, no carbono, e você tem o ferro alfa no ferro. Então você muda aqui o coeficiente, aliás, o coeficiente é o mesmo, né? Energia de fusão também, para esses dois casos. Então é o seguinte, o que acontece? Voltando na equação anterior, esse D0, ele vai depender dos materiais, né? Do par, a energia de ativação também, temperatura absoluta é fornecida, é só transformar, e a gente calcula então o coeficiente de fusão, ok? Bom, um exemplo aí para a gente resolver, né? Já está resolvido, aliás.
É possível determinar o coeficiente de fusão do carbono a 600 graus? Vamos ver, né? Então, isso aqui a gente tem que passar para a temperatura em Kelvin, somando com 273. A expressão nossa é essa, né? Quando ele vai pegar o coeficiente, aliás, quando pega o material do carbono, você vai na tabela e consulta, né? Esse D0, que é 2,8 vezes 10 a menos 4. Pela tabela também, a energia de ativação, né? Então, notem que quando está de energia, no exemplo anterior, na equação anterior, a gente usava eletronvolts, né? Aqui já estou usando Joule, porque na lei na constante de Boltzmann também nós estamos usando Joule, né? O R é constante de Boltzmann, constante dos gases ideais, e a temperatura que ele está transformando aqui dentro, né? A temperatura inicial está passando para aqui, ó. Ok? Então repete esse valor. Aqui a gente tem que fazer primeiro a multiplicação, depois a divisão. Faz o E elevado a esse resultado, né? Esse resultado aqui está menos 34,6. E, fazendo os cálculos, a gente encontra esse coeficiente de difusão, né? Simplesmente esse coeficiente de difusão, ele vai ditar, né, a magnitude dessa difusão, ou seja, o quão é mais fácil ocorrer essa difusão, ok? Pessoal, seguinte, eu vou dar um tempo aqui, agora são 9h12, tá? Resumidamente, né, o processo de fusão é um processo de migração, né, de movimentação de massa por meio de átomos, que pode ocorrer das formas que nós vimos aí, né? Substitucional, intersticial e etc. Né? Nesse caso, falando de sólidos, né? Porque também pode ocorrer nos gases ou líquidos. Né? E nós vimos que depende, obviamente, da temperatura e do par que está sendo promovida a difusão. Né? Porque aí a gente tem a concentração, soluto solvente, a gente tem como que chama? A constante, né, de difusão, e a gente consegue visualizar a magnitude dessa difusão total, né, em função da temperatura e etc. Então é o seguinte, eu vou dar um tempinho aí, tem 3 exercícios. 1, 2, 3. Um deles é justamente de cálculo, né, como no anterior. Eu vou dar aí, são 21h13, a ação termina 21h40, vou até 21h35, e a gente volta e corrige esse exercício. Vamos lá, pessoal. Volta à aula. Bora encerrar? Bora. Seguinte. Fazendo uma correção aqui, que eu acabei em vez de esclarecer, eu acabei confundindo a mente de todo mundo aí. Nessa parte aqui é o seguinte. Quando a gente tem um material hospedeiro, né, que é o material hospedeiro, certo? Esse material hospedeiro, gente, ele na verdade que é a matriz, né? Tá? Eu tinha falado o contrário. O material hospedeiro é a matriz, ele quer a maior quantidade, tá? Essa aqui é a nossa matriz. Essa nossa matriz vai receber o soluto, que é a nossa espécie em difusão, que é a menor quantidade. Eu tinha falado o contrário, tá? Estou voltando aqui para consertar. Então, essa é a maior quantidade e essa espécie que vai, chamada espécie de fusão, que vai ser colocado em movimento neste material hospedeiro, ok?
Então, o material hospedeiro é aquele que recebe, né? Então, é o contrário do que eu falei na explicação anterior. Só isso, tá bom? Vamos lá. A difusão é um fenômeno de transporte de matéria por movimento atômico de íons, um movimento atômico de íons e de macromoléculas, né? Os três tipos, simultâneos. A difusão não ocorre somente entre diferentes metais ou diferentes sólidos. Esse fenômeno também ocorre em sólidos puros, em que os átomos mudam de posição e são do mesmo tipo, não havendo mudança na composição. Assinale a alternativa correta que apresenta o fenômeno no texto base, né? Então, no caso aqui, é autodifusão, né? É autodifusão. Porque você tem um material, não é inserido material diferente nele, né? E os átomos dele só mudam de posição, mais nada, né? Tá chamado autodifusão, beleza? Segundo, a difusão é um fenômeno que ocorre no interior de materiais sólidos, líquidos, gasosos, e genericamente pode ser definido como fluxo de átomos, né, que é aquele J, fluxo de átomos, ou espécie de uma região de elevada concentração a uma de baixa concentração, dependendo essencialmente do gradiente de concentração da temperatura. O gradiente de concentração é aquele dc de dx, né? A lei de Fick, né? Essa expressão ela diz o seguinte, ó, menos d que multiplica dc de dx, né? Então esse é o gradiente de concentração dc de dx e depende da temperatura. Dadas as seguintes afirmações, que a gente vai falar qual que é verdadeiro ou qual que é falso. Ó, para que um átomo ou espécie mude de posição, é necessário apenas haver uma posição adjacente, vazia, e o átomo ter energia suficiente para quebrar as ligações dos átomos adjacentes. Verdade, né? Aquela energia de ativação, ou também chamada energia vibracional. Então, você tem energia vibracional, ou a energia de ativação. Se você tem um espaço vazio, esse átomo vai ocupar aquele espaço. Então, isso é verdade, né? A energia vibracional, isso tudo está no texto, tá, gente? A energia vibracional possibilita que o átomo se desloque ao longo da rede cristalina, ok. Movendo uma fração significativa de átomos devido à magnitude das energias térmicas. Aqui está o problema, ó. Movendo uma fração significativa. Não. Essa energia vibracional, ela move uma pequena fração, tá? Pequena fração. Ela move o átomo, mas é uma pequena fração. Para você ter uma fração significativa, você tem que contar com quem? A sua temperatura. Então, quanto maior a temperatura, então não basta energia vibracional. Você tem que ter elevação de temperatura. Então, quanto maior a temperatura, mais significativa vai ser essa fração, ok? Então, isso aqui é falso. O fluxo atômico no regime estacionário corresponde ao constante pré-exponencial independente da temperatura e da concentração de gradiente. Não, né? Nós vimos que depende da temperatura, depende aqui, ó. Aqui no texto mesmo fala, né? Depende o fluxo, né? Depende do gradiente de concentração e temperatura. Então ele não independe, ele depende, ao contrário. Então isso aqui também é falso. Então verdadeiro, falso, falso. Ou seja, apenas a uma é correta. Tá? Agora, esse aqui, galera, eu vou deixar vocês fazerem, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou nem falar qual é a alternativa, não. Vou deixar vocês tentarem, mas eu passo para vocês e a gente faz a próxima aula. Tá? Então, vocês tem um exemplo lá que nós vimos, é resolvido. Vocês têm os dados necessários. E vocês vão calcular, então, o